Caso Felipe Martins, aliás, o caso de Felipe Martins ganha espaço e destaque na imprensa internacional. Quem traz as últimas notícias é o correspondente internacional Ivan Kleber. Neste final de semana, outros 2 artigos do Wall Street Journal repercutiram a fraude envolvendo a entrada do ex-assessor de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Um deles, assinado pela jornalista Mary O'Grady, pergunta: quem criou um registro falso de entrada nos Estados Unidos usado para manter um crítico de Lula na prisão brasileira? É uma excelente pergunta que nós já estamos fazendo por aqui há um tempo, e quem vai contar tudo para a gente hoje é o nosso querido Ivan Kleber. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Olá, Geisiane, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. E falando em Jornal da Oeste, a nossa audiência não está surpresa com a publicação deste artigo do jornal Wall Street Journal. A gente vem repercutindo desde a carta publicada por Donald Trump, que, olha, não vai parar por aí. Ainda temos o caso Felipe Martins. Agora o jornal Wall Street Journal. Então, tanto com a Mary Anastasia O'Grady, como com o seu conselho editorial, Geisiane. O segundo artigo, então, foi publicado como se fosse um jornal publicando aquilo ali, esse endosso, não é? A Mary Anastasia O'Grady, ela traz um ponto importante. Seria um crítico de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, da ideologia de Bolsonaro, a prejudicar Felipe Martins lá nos Estados Unidos? Já o conselho editorial vai mais fundo, Geisiane. Eles cobram um posicionamento do governo Trump. O jornal cobra que as autoridades agora da administração Trump, Kristi Noem, que é a responsável pelo setor de imigração, e até mesmo o secretário Marco Rubio, iniciem uma investigação séria sobre o caso. Eu acredito que essa investigação já começou. Obviamente que o jornal faz o papel dele de cobrar essa investigação por parte das autoridades americanas da administração Trump. Outro ponto importante que a gente precisa destacar aqui, Geisiane, o jornal não faz cerimônias. Tanto a Mary Anastasia O'Grady como o conselho editorial colocam já como documento falso. Ou seja, que o documento foi falsificado. O jornal não coloca isso em xeque, o que é muito grave. A gente precisa reforçar aqui também, a doutora Fabi falava antes, não é, da questão dos senadores de Bermuda lá em Nova York. Eu adiciono, será que esses senadores vão cobrar um posicionamento das autoridades americanas dessa investigação? Afinal de contas, independente do estado, né, do Felipe Martins, vamos supor aqui por um minuto que ele não fosse investigado, que não tivesse nenhuma ação contra ele. É muito grave o que nós tivemos, um jornal americano denunciando a entrada, que documentos de entrada no país de um cidadão brasileiro foram falsificados. Independente, como eu disse, existe uma perseguição ao Felipe Martins? Não existe? Isso deveria, né, no mundo ideal isso não teria acontecido. Isso deveria ter sido já investigado. As autoridades brasileiras deveriam pressionar também as autoridades americanas para que se descubra como isso aconteceu. É muito grave. E, obviamente, que o público brasileiro está acompanhando a situação e quer saber se isso vai ter repercussões no Brasil, como é natural que seja. Mas o que nós podemos antecipar aqui é que essa bomba vai estourar na administração Biden, Geisiane. Foi durante o governo de Joe Biden e de Kamala Harris que esse fato da falsificação dos documentos aconteceu. Pode ter certeza que isso não vai ficar assim. Isso precisa ser investigado e autoridades do então governo Biden precisam responder à sociedade americana sobre isso. Afinal de contas, o jornal Wall Street Journal coloca o questionamento. Ok, isso aconteceu com o Felipe Martins, é grave, mas e onde fica a questão da segurança nacional? E se fosse falsificada a entrada ou saída de pessoas denunciadas por terrorismo internacional, por exemplo? Isso também é possível acontecer? A resposta aparentemente é sim. Então, essa peneira, digamos assim, que acontece aí na migração americana precisa ser solucionada. E, por outro lado, trazendo um pouco para o Brasil, como eu disse, a audiência do Jornal da Oeste não está surpresa com essa repercussão, porque nós estamos trazendo isso. Agora, parece que parte do establishment brasileiro descobriu o caso do Felipe Martins de uns dias para cá, de sexta-feira para cá. Não é bem assim. A mídia internacional já está repercutindo. E só para completar, Geisiane, não dá nem para acusar o Wall Street Journal de ser um jornal pró-partido republicano, pró-Trump. Para quem não sabe, o Donald Trump está processando o Wall Street Journal por uma matéria publicada em relação ao caso Epstein. Então não dá nem para dizer
que o Wall Street Journal é um jornal muito à direita, conservador, etc., pró-republicanos, pró-Trump. Nem isso. Afinal de contas, Trump não estaria processando o jornal, não é mesmo? Então, a gente tem esse contexto. Muito provavelmente outras mídias vão começar a repercutir e é um caso muito grave que vai ser levado seriamente isso lá nos Estados Unidos, Geisiane. E é interessante ainda, Ivan, que a jornalista ela é bem clara quando ela fala de perseguição, de que o judiciário tomou essa entidade política, né? Ela é muito clara com isso, ela usa ali o termo que está se referindo exatamente isso. O judiciário tornou-se político, agora é um ente político e esse é um dos problemas, está causando aí perseguições país afora. Fabi Barroso, nós estamos com o nosso querido correspondente Ivan Kleber, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Muito bem-vindo aqui no nosso jornal. Prazer revê-lo. Ivan, o que me chama a atenção é o tom assumido aí pelo jornal, que você já explicou que não tem tendência nenhuma para a direita, mas coloca a pecha, inclusive, aí né, na investigação do próprio Trump. Porque se a gente também aqui for retomar a história do Felipe Martins como ex-assessor internacional né, do presidente Bolsonaro, ele tem foto com Trump. Ele realmente fazia parte, ali, quando o Trump governava e o Bolsonaro também, dessa ponte Brasil-Estados Unidos. Então, parece que o jornal está falando assim, olá, Trump, você não quer investigar nenhum um aliado seu que mostra aí, né, muito característica que pode ter algo muito pior, um fio para ser puxado? E aí também, Ivan, é uma diferença que a gente vê da mídia tradicional brasileira e da mídia tradicional aí fora do Brasil, que ainda tem essa questão de investigativa. Vale muito mais apurar o fato e ir atrás do fio, mesmo que seja para prejudicar, entre aspas, aí, algo, né, uma narrativa política, do que a nossa própria imprensa. Então, você vê outros sinais de outros jornais, né, da mídia, mesmo que seja informal, neste sentido de que o Brasil precisa apurar verdadeiramente o que está acontecendo, independentemente de ser esquerda ou direita. Boa tarde, doutora Fabi. Perfeito. Veja bem, o jornal está tirando o foco, que é muito grave, e a gente não pode relativizar isso, da questão da investigação em si, do fato em si, e trazendo a questão do Felipe Martins. Quando que a gente ia imaginar que um assunto relacionado a um assessor de relações internacionais da presidência da República do Brasil fosse tratado como um assunto de segurança nacional nos Estados Unidos? É disso que a gente está falando, é disso que o jornal Wall Street Journal está falando. E no conselho editorial do jornal, que foi publicado no segundo artigo, eles deixam bem claro que parte da mídia brasileira continua tentando fingir que não entendeu as questões da carta publicada por Donald Trump, dizendo que é uma questão ali de perseguição ao Jair Bolsonaro, apoiadores e família. O editorial do jornal do Wall Street Journal endossa isso. O jornal discorda da maneira que Trump está conduzindo aí a aplicação da carta. Isso, ok, o debate está aberto. Agora, o ponto principal do conselho editorial é tratar a questão do Felipe Martins não mais como um caso isolado que aconteceu, um erro, ou enfim, só político. Não, é um caso de questão de segurança nacional. Sabe o que os Estados Unidos fizeram mês passado em nome da segurança nacional? Bombardearam as instalações nucleares do Irã. Então, é um assunto muito sério lá nos Estados Unidos, quando a gente coloca o estado de segurança, né, nacional em perigo. Sobre as outras mídias, sim, doutora Fabi, a gente já tem jornais da Alemanha, a própria The Economist, algumas semanas, fez críticas ao governo Lula, não especificamente aqui a questão do Felipe Martins. A gente começa a ter um distanciamento, por exemplo, uma mídia que sempre foi muito amigável da esquerda, o New York Times também já fez críticas à condução dos trabalhos no Brasil. Agora, o Wall Street Journal, digamos, dá um passo além. Inclusive, eles falam que a democracia está se deteriorando no Brasil. Isso sobre o governo Lula, não sobre o governo de Bolsonaro ou de Michel Temer no passado. Nós estamos vivendo isso agora, em 2025. Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.